90 milhões de reais do Fundo da Previdência Social em Salgueiro, no Sertão, Vitória de Santo Antão e principalmente no Cabo de Santo Agostinho, aqui na região metropolitana. Outros mandados foram cumpridos em 6 estados aqui do Brasil. Um prefeito aqui do Grande Recife está entre os presos. Os policiais chegaram durante a manhã na sede da Polícia Federal, no Cais do Apolo, área central do Recife. Em Pernambuco, eles cumprem 24 mandados de prisões temporária e preventiva e de busca e apreensão em cidades da região metropolitana do Recife, como Vitória de Santo Antão e Cabo de Santo Agostinho, e em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. A Polícia Federal investiga um esquema de transferência de 90 milhões de reais de um fundo previdenciário, ou seja, dos servidores aposentados de uma cidade do Grande Recife, para um outro fundo que não tinha condições de garantir o pagamento da aposentadoria. As investigações da Operação Abismo, que começaram em março deste ano, ainda revelam que o prefeito dessa cidade foi quem ordenou a realização da transferência. Em troca, ele teria recebido vantagens financeiras. Esse esquema basicamente consistia em um fundo, na verdade uma entidade previdenciária, um regime próprio de previdência social dos servidores de um determinado município pernambucano. Nós detectamos que ele realizou investimentos, uma alteração, na verdade, na carteira de investimentos deles, que antes estava concentrada em bancos e instituições sólidas e passou a ser investido metade do patrimônio desse Instituto Previdenciário em fundos de investimento, primeiro geridos por empresas com pouca tradição no mercado e também compostas por papéis podres, digamos assim, por ativos mobiliários podres. Ou seja, sem lastro, com pouca perspectiva de rentabilidade, sabe? Então, assim, seriam tipos de investimentos fracassados. E nós detectamos que essa mudança de investimentos, ela se deveu basicamente ao oferecimento de uma vantagem indevida ao prefeito desse determinado município. Quais eram essas vantagens indevidas que foram oferecidas, doutora? É basicamente propina, dinheiro em espécie. Tem ideia de quanto foi dado a ele? Não, nós ainda estamos investigando o valor exato. Além de Pernambuco, a PF também tem alvos em outros estados, onde 40 mandados estão sendo cumpridos: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraíba e também no Distrito Federal. Políticos, empresários, advogados e religiosos são investigados. Como o esquema envolve grandes operadoras do mercado financeiro, em geral essas operadoras do mercado elas se localizam no Rio ou São Paulo. Daí porque a gente cumpriu 21 mandados hoje nessas duas cidades. Segundo o delegado da Polícia Federal, os envolvidos são suspeitos de praticarem lavagem de dinheiro, corrupções ativa e passiva e associação criminosa. Todos tiveram as contas e os bens bloqueados. A investida do grupo contra o instituto desse município nos faz concluir, sim, levar a ter indícios de que essa prática não foi exclusiva, não foi única nesse instituto. Até pela própria forma como o esquema foi montado, é muito provável que ele esteja se repetindo em outros institutos. Já se sabe se os bens bloqueados são o suficiente para repor esse dinheiro ou ainda não se sabe? Não, ainda não temos essa informação porque a ordem para o sequestro foi dada hoje de manhã para preservar o sigilo da investigação, então a gente ainda vai apurar isso. E entre os moradores do Cabo de Santo Agostinho, o principal alvo da investigação, o sentimento é de indignação. Muitos aposentados do município estão apreensivos, temendo que essa fraude possa até interferir no pagamento das pensões e também da aposentadoria. A viatura da Polícia Federal passou amanhã na frente do Instituto de Previdência Social dos servidores municipais do Cabo de Santo Agostinho. Lá dentro, uma das equipes de investigadores dava cumprimento a um dos 18 mandados de busca e apreensão destinados para Pernambuco dentro da Operação Abismo. Os aposentados que chegavam para buscar atendimento eram surpreendidos com as portas fechadas. Como a investigação corre em sigilo, poucas informações foram repassadas para os moradores. Mas não demorou para chegar aqui fora a notícia de que mais de 90 milhões de reais haviam sido transferidos do Instituto para fundos de investimento considerados podres,
ou seja, sem segurança e com grande probabilidade de inadimplência futura. Isso, de acordo com a polícia, poderia comprometer o pagamento de servidores municipais aposentados. Uma possibilidade que seu José Eduardo não gosta nem de pensar. Ele trabalhou por 10 anos como guarda municipal na cidade e está há 16 aposentado, vivendo do dinheiro que recebe daqui. Se a gente já tem uma aposentadoria de não chegar a R$1.000 e perdendo parte dessa aposentadoria vai fazer falta. Seu Aloísio hoje foi até o Cabo Preve para questionar justamente o valor que tem recebido de aposentadoria. Ele trabalhou por 30 anos na prefeitura e não está satisfeito. Está faltando, tá? Eu digo que está. Porque se eu falar com os meninos aí e disser que não está faltando, está errado. Agora dá vontade de ir lá embaixo, lá na Justiça Federal, para procurar saber meu direitinho. As investigações apontaram indícios de que a alteração na carteira de investimentos do Instituto de Previdência foi efetuada a mando do prefeito, que teria recebido vantagem indevida. Os moradores não pouparam críticas à conduta do gestor municipal. Infelizmente foi o povo que quis. Muita gente não entende o que é uma democracia, não sabe. E vota de qualquer jeito, às vezes se vende, se compra por dinheiro, entendeu? E tá aí um prefeito que só deu tristeza. Quem vive na cidade da região metropolitana do Recife está envergonhado, de vez por outra, ver o nome do município relacionado a escândalos de corrupção e de desvio de verba. No mês passado, uma operação denominada Ghost, da Polícia Civil, apurou que houve um prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos, causado por um esquema fraudulento descoberto na Câmara Municipal do Cabo. 5 vereadores foram investigados. Um deles, inclusive, já havia sido preso, acusado de participar de um esquema de fraude contra o INSS. Na Câmara, o Ministério Público descobriu que funcionários fantasmas recebiam salários de quase R$10 mil, mas tinham que repassar a maior parte para os vereadores. Agora, a investigação é da Polícia Federal e, mais uma vez, a população se sente enganada. Infelizmente, eu me sinto constrangido, né? Revoltado pela situação que a cidade passa, entendeu? A grave crise do país, entendeu? É isso que eu sinto. A Polícia Federal vem, prende, quando chega lá, os advogados estão lá para proteger, solta, quando não solta, fica lá com o dinheiro. Esse dinheiro devia ser devolvido à nação, tudo que eles roubaram, devolver tudinho. E no agreste de Pernambuco, a madrugada foi de terror. Bandidos tentaram explodir agências bancárias em Santa Cruz do Capibaribe. Houve troca de